Saudações a todos, voltei do carnaval e espero que tenham todos aproveitado esse feriado. E eu realmente espero isso, pois assim que passa o carnaval chega aquela que é provavelmente a pior época do ano para o investidor. E trata-se do período de declaração do imposto de renda, que no caso de 2022 começa no dia 7 de março. E neste vídeo eu irei falar o que a Receita Federal já sabe acerca dos seus dados financeiros antes mesmo de você entregar a sua declaração. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou o analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre a ótica da internacionalização. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que for saindo um vídeo novo e deixe um comentário. Porém, agora nós vamos ao vídeo. Está quase chegando aquela que é disparada a pior época do ano para o investidor, que é aquela época onde todos devem trabalhar para produzir provas contra si mesmo e gastar o seu tempo a fim de facilitar o trabalho do Estado em tirar dinheiro dele, mais conhecido como declaração de imposto de renda. E essa declaração é feita no intuito de informar a Receita Federal sobre como está o patrimônio e a renda de cada uma das pessoas. E muitos podem ter a impressão de que essa é a única forma que a Receita Federal tem para poder saber os seus dados. Porém, a verdade está muito longe disso, pois na verdade ela já sabe de antemão uma série enorme de informações antes mesmo que você delate qualquer coisa a seu respeito. E a Receita Federal usa esses tipos de informações para poder confirmar os dados que são prestados nas declarações, a fim de poder saber se as pessoas estão declarando corretamente. E a verdade é que a Receita Federal dispõe de tantas informações que ela, a princípio, nem sequer precisaria receber a sua declaração para poder saber quanto imposto cobrar de você no final das contas. E a fim de poder mostrar o que a Receita Federal já sabe, é que eu irei fazer este vídeo. E eu irei dividi-lo em algumas seções. A primeira delas será destinada a falar sobre o envio das suas remessas de câmbio para o exterior. A segunda parte será sobre o que a Receita Federal sabe sobre as suas negociações de ativos nas bolsas de valores estrangeiras, bem como o seu recebimento de dividendos. A terceira parte irá falar sobre criptomoedas e a quarta parte irá falar sobre investimentos aqui no Brasil. E é claro, o foco aqui desse canal é falar sobre internacionalização e, portanto, eu irei abordar em muito mais detalhes o que a Receita Federal sabe sobre as bolsas estrangeiras e sobre as criptos. Mas é claro, tendo em vista que uma parte considerável do meu público também possui investimentos no Brasil, eu irei falar um pouco sobre o que ela sabe. E, spoiler, ela sabe quase tudo sobre essa última parte, nem tanto sobre as outras três. E para começar, vamos falar das remessas, porque afinal, se você deseja investir numa bolsa de valores como a de Londres ou a Nasdaq, você precisa mandar o seu dinheiro para lá. E isso pode ser feito de algumas formas diferentes, sendo a principal delas uma remessa de câmbio. E o que ocorre é que para você poder fazer uma remessa de câmbio através de, por exemplo, um provedor como Remessa Online, que eu costumo falar bastante aqui nesse canal, você precisa registrar alguns dados para poder informar para onde que está indo esse dinheiro. E aí que tá, toda remessa de câmbio ela é registrada dentro do Banco Central, pois envolve fazer um contrato de câmbio e alguns detalhes burocráticos. E atualmente, Receita Federal e Banco Central compartilham várias das informações. Ou seja, quando você informa para a sua empresa que vai fazer a remessa para onde você está mandando o dinheiro, automaticamente o Banco Central fica sabendo e automaticamente a Receita Federal fica sabendo também. Então ela consegue saber a quantidade sendo enviada, país para onde o dinheiro está indo e o número da conta onde ele está chegando. Ou seja, se você manda uma remessa para, por exemplo, a sua conta na Interactive Brokers, então automaticamente essas informações já vão sendo reportadas. E só aí a Receita Federal já tem uma quantidade considerável de informações para poder ir atrás das pessoas que ela acha que estão sonegando, mesmo no exterior. O leão é esperto e ele persegue as pessoas até fora do território dele. Mas é claro, mesmo que a Receita Federal saiba para qual país você está enviando dinheiro, qual é o número da conta destino e qual é o valor sendo enviado, ela não necessariamente vai saber o que é que ocorre
ocorre lá dentro. Pois se você, por exemplo, mandar $1.000 para sua conta na Interactive Brokers e usar isso para comprar algum ETF na Suíça, é muito complicado para ela ficar sabendo essas negociações, pois esses dados ficam registrados dentro dessa corretora. Só que essa corretora, como no caso a Interactive Brokers, não tem obrigação de seguir a legislação brasileira. Então, a princípio, a Receita Federal não tem como saber o que é que você faz lá no exterior, seja quanto você teve de ganho de capital nas negociações, ou seja quanto você recebeu de dividendos. Mas é claro, mesmo que a princípio ela não fique sabendo, ela possui sim algumas ferramentas para poder ter uma ideia do que está acontecendo. E a ferramenta principal consiste em requisitar as informações fiscais diretamente ao governo dos outros países. E isso é feito através dos chamados tratados de trocas de informação fiscal entre os países. E o que ocorre é que esses tratados são uma modalidade de acordos internacionais no quais diferentes países combinam o seguinte: se os cidadãos de um país A tiverem conta no país B, então o governo desse país B vai reportar as informações relativas às contas desses cidadãos diretamente para o governo do país A. Isso tudo foi encabeçado pela OCDE, que é basicamente um cartel de países que querem cobrar mais impostos, então todos eles se juntam para tentar cobrar mais, basicamente. E a OCDE encabeçou a criação do chamado CRS, que é uma sigla para Common Reporting Standard, ou padrão comum de relato. E esse é um acordo multilateral onde vários países se comprometem a sempre repassar entre si de forma automática todas as informações fiscais referentes a estrangeiros entre si. E atualmente, boa parte dos países do mundo já é signatário do CRS, o que significa que, de maneira geral, a Receita Federal tem sim como saber o que é que você faz no exterior. Só que, claro, isso acaba sendo muito mais complicado do que se ela quisesse saber o que você faz no Brasil, pois ela teria que ir diretamente, pedir para um outro governo e correr o risco desse outro governo se negar a prestar essa informação, o que às vezes pode acontecer se o outro país achar o pedido da Receita incabível ou sem justificativa. E é claro, mesmo o CRS sendo bastante amplo, ele ainda possui suas brechas. E neste vídeo eu quero destacar 2 países que não são parte do CRS. E esses países são, primeiro, a Geórgia. Geórgia é um país que fica ali na região do Cáucaso, embaixo da Rússia e do lado do Azerbaijão. Segue aí na tela o mapa para quem não conhece muito a geografia do oeste da Ásia. E a Geórgia é um país muito interessante na minha avaliação por uma série de quesitos que envolvem principalmente o sistema tributário e a legislação de empresas. Porém, um fator importante é que a Geórgia assinou o CRS por volta de 2019, mas não o implementou com nenhum país. O que significa que, se você que está me assistindo abrir sua conta bancária na Geórgia e colocar seu dinheiro lá, então é essencialmente impossível para a Receita Federal brasileira ficar sabendo que você tem essa conta e muito menos quanto dinheiro você tem nela. E o outro país que é uma grande exceção a essa regra do CRS são, e pasmem com isso, os Estados Unidos. Porque o que ocorre é que os Estados Unidos possuem a sua própria versão do CRS, que é o chamado FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, que traduzindo do seu significado em inglês seria Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras. E o FATCA é basicamente um acordo que o governo dos Estados Unidos firmou com dezenas de países ao redor do mundo, na qual os Estados Unidos exigem que os outros países reportem as informações de cidadãos estadunidenses que possuem contas nessas localidades. E como os Estados Unidos têm o FATCA, eles já acabam recebendo as informações fiscais dos seus cidadãos. Então, como eles já têm o bônus, eles não querem ter o ônus, que é reportar os dados dos estrangeiros que têm contas nos Estados Unidos. Ou seja, ele quer receber, mas não quer dar nada em troca. E uma das consequências disso é que, na prática, os Estados Unidos acabam contando com uma espécie de sigilo bancário. Logo, contas bancárias nos Estados Unidos muito provavelmente não serão reportadas para país nenhum, inclusive para a Receita Federal brasileira. Em resumo, se você que está me assistindo possui uma conta bancária nos Estados Unidos ou na Geórgia, então a Receita Federal não tem
quase nada que eu possa fazer. Mas assim, muito cuidado. Quando eu faço vídeos como esses, eu não estou procurando fornecer ferramentas para as pessoas poderem esconder dinheiro em outros locais ou então para poder sonegar impostos fora da vista da Receita. Tudo que eu estou fazendo aqui é informando sobre como funcionam os acordos de trocas de informações a fim de poder orientar os investidores, pois é uma demanda legítima sim querer privacidade e sigilo bancário absoluto nas suas transações. Esse é um direito que, na minha avaliação, deveria ser básico e inerente a qualquer indivíduo, porém é um direito que governos insistem em infringir. Portanto, nada mais justo do que buscar proteção através das brechas que existem no sistema. Pois bem, é através desse tipo de acordo que a Receita Federal poderia saber acerca das suas negociações de ativos nas bolsas de valores estrangeiras. Porém, e quanto às criptomoedas? Será que eles sabem? Pois bem, se você comprou, vendeu ou fez outro tipo de operação envolvendo criptomoedas dentro de uma exchange domiciliada no Brasil, então saiba que sim, a Receita Federal está sabendo de quase tudo, pois desde maio de 2019 foi aprovada a Instrução Normativa de número 1888, que inclusive eu já comentei num outro vídeo aqui no canal e que eu irei deixar o link aqui no izinho. E por essa instrução, as exchanges brasileiras já reportam basicamente tudo para a Receita Federal. Mas e quanto às exchanges estrangeiras? Pois bem, essas, da mesma forma que são as corretoras estrangeiras, também não têm obrigação de seguir a legislação brasileira. Portanto, elas quase nunca reportam nada. Ainda mais no caso daquelas corretoras que nem sequer pedem identificação para deixar você negociar. Essa daí nem sequer tem suas informações em primeiro lugar. Então, se você fizer operações com criptomoedas numa exchange estrangeira, muito provavelmente a Receita Federal não vai ficar sabendo de nada. Mas é claro, só porque ela não vai ficar sabendo, não quer dizer que você não tenha que declarar. Claro, você pode quebrar a lei e provavelmente sair sem consequências, mas esse é um risco jurídico que, na minha avaliação, não vale a pena correr. E como vocês puderam ver ao longo desse vídeo, a Receita Federal está longe de ser onisciente, pois existem vários locais que escapam à sua visão, principalmente acerca do que você faz no exterior. Mas e quanto ao Brasil? Será que eles sabem também o que é que eu faço na Bolsa de Valores brasileira, por exemplo? E aí, nesse caso, eu tenho que falar que sim, nesse quesito, eles são basicamente oniscientes, pois eles conseguem saber suas negociações, seus dividendos e várias outras coisas. Então aqui nem adianta tentar fazer nada, apenas declare seu imposto de renda. E como vocês puderam ver ao longo desse vídeo, a Receita Federal dispõe de uma série de informações. E tudo que eu venho falando ao longo deste vídeo consiste em fatores que ela já sabe antes mesmo de você entregar a sua declaração de imposto de renda a cada ano. E aí que vem o meu questionamento final desse vídeo, que é: se ela dispõe de tanta informação assim, por que ela ainda pede que você declare seu imposto de renda? Não seria mais fácil se ela só compilasse tudo e mandasse a declaração pronta para você e mandasse você só conferir e depois pagar o boleto no final com o imposto? Não seria mais fácil? Pois bem, todo mundo se faz essa pergunta e provavelmente ninguém, fora funcionários da Receita Federal, sabem a resposta. Isso tudo que eu falei aqui não é nenhuma coisa exótica, pois a Maksujartoliamet faz exatamente isso. Maksujartoliamet é o órgão lá do governo estoniano que cuida da arrecadação de impostos. E eles mandam para todos os cidadãos um documento chamado Atulo Deklarimine. Nomes em estoniano são meio estranhos assim mesmo, mas isso aí significa a declaração de imposto de renda deles. E essa declaração já vem pronta, então as pessoas lá só precisam conferir os dados e pagar quando for o caso. Pois bem, eu irei encerrar o vídeo aqui neste questionamento para poder fazer vocês pensarem um pouco acerca dos motivos dela.